Salve, salve rapaziada, mais um vídeo aqui do Zero Clubismo e hoje vamos fazer a nossa premiação para os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Dessa vez os nossos especialistas Deco, Leozinho e Guta vão fazer a melhor seleção, fazer várias premiações, incluindo revelação de campeonato, técnico e, óbvio, a nossa bola de ouro para o Brasileirão 2025. Tamo com moral, hein? Especialistas, velho. Aqui, ó, jornalistas condecorados. Tamo com moral, hein, velho? Até onde eu sei, gabaritados. muitas vezes os para comentários analisar. não concordam com essa conotação. Até onde eu sei, eu não sei nada. Bora começar então com o melhor goleiro do campeonato, o Paredão. Os indicados são Gabriel Brazão do Santos, Fábio do Fluminense e Rossi do Flamengo. Nossa. Missão difícil, Bons cara. nomes, hein? Missão E difícil. alguns outros bons goleiros ficaram de fora dessas indicações aí Mano, da eu produção. não sei pra separou vocês, gente. mas pra mim, os três em algum momento eu cheguei a pensar que fossem o melhor goleiro do Brasil, ou pelo menos o melhor goleiro do campeonato. Cara, eu tenho uma opinião muito forte já sobre os goleiros, que eu queria começar a passar aqui pra gente começar a debater e decidir. Automaticamente, nossa cabeça, quando a gente pensa em 2025, futebol brasileiro, pra goleiro a gente vai pro Rossi. Porque o Rossi é o grande destaque do Flamengo na Libertadores, foi muito importante nas classificações, é um cara que virou um personagem também, mas eu não sei se eu consigo colocar o Rossi como o melhor goleiro do Brasileirão. Apesar de ele ter sido campeão, Concordo. o Flamengo foi muito sólido defensivamente. Eu acho que, por exemplo, o Brazão do Santos, que é um cara que, apesar de ter tido ali também um momento ou outro de instabilidade, tomou 6 do Vasco, não sei se vocês querem levar isso em consideração, é um cara que precisou salvar muito mais vezes seu time no campeonato, e eu acho que tem uma atuação mais de destaque nesse campeonato brasileiro. Claro que tem impacto também a questão defensiva do Santos, né? O Santos, é uma peneira defensivamente. Não, e em compensação também, se a gente vai colocar os dois em comparação, eu não lembro, por exemplo, de muitas falhas do Rossi. O Brasão chegou a falhar nesse campeonato brasileiro, falhar em jogo importante. Ele chegou a praticamente entregar um jogo pro Vitória, que voltou o Vitória pra briga contra o rebaixamento, ressurgiu no campeonato. Jogo direto ali, né? Um jogo onde o Brasão faz um pênalti descabido. E 2, 3 jogos em sequência depois ele segue falhando. Vocês concordam comigo que o Fábio, nesse critério, apesar de ser muito bom goleiro, ele fica talvez na terceira colocação? Não, pra mim o Fábio, assim... O Fábio tá na mesma prateleira que outros caras que ficaram de fora dessa lista. Então, ele é eu muito acho que bom ele... goleiro, mas não sei se ele manteve uma regularidade. Não sei se ele atingiu um nível absurdo. no Cara, eu campeonato não sei se eu brasileiro, concordo, viu? Não sei se eu concordo, porque eu acho que principalmente até o Mundial de Clubes, até ali o mês de julho, o mês de agosto, o Fábio era um dos, se não o melhor goleiro do Brasil. Tava catando muito. O começo de campeonato o começo de campeonato brasileiro dele é fantástico. O Mundial é espetacular. O Mundial nem se mas fala. aí- Espetáculo. Não entra na conta. Então, é que o resto do campeonato do Fábio, ele realmente não tem aquele mesmo destaque que ele tinha no começo. Mas ele continua sendo um goleiro muito seguro, um goleiro que raramente falha. Eu tenho uma opinião bem definida, assim, cara. Eu concordo muito com o que você falou do Rossi. Ter tido muito mais protagonismo, ser muito mais decisivo em outras competições, não no Campeonato Brasileiro. Mas eu prezo para ser o melhor goleiro da competição. Um cara que, para ser o goleiro do nosso time, da nossa seleção que a gente vai escolher aqui, um cara que transmite muita segurança. E o Rossi, para mim, nesse Campeonato Brasileiro, transmitiu mais segurança do que o Gabriel Brazão, apesar do Brazão ter sido um milagreiro em muitos momentos com a camisa do Santos, até por ser mais exigido que o Rossi. Muito mais. Muito mais exigido. Por isso, talvez ele tenha que exigir mais milagres do que o Rossi. Mas o Rossi, no campeonato como um todo, para mim, é o goleiro mais constante. E assim, se fosse para colocar um pouco à frente do outro, eu colocaria o Rossi por esse motivo, cara. Então, tem os dois pontos, né? Quem é o cara que fez mais defesas? O Brazão. Quem fez defesas mais difíceis, mais milagres? O Brazão também. Mas quem foi o mais regular? Foi o Rossi. O Rossi, falha do Rossi, eu consigo pensar só na falha contra o Fluminense, talvez. Que foi uma falha com o pé, não foi nem uma falha com a mão, mas é falha. Cara, eu acho que tem as duas linhas de raciocínio. Tem a linha do raciocínio do goleiro que foi mais plástico e do goleiro que foi mais seguro. Eu acho que a gente já pode chegar numa hora de votar, não sei se vocês já estão com o voto definido. Eu tenho meu voto. Apesar de eu começar ali com o lance do Brazão, eu acho que o Brazão ele pode ser o goleiro mais milagroso desse campeonato, mas eu vou prezar pela regularidade também, pela segurança, ainda mantenho o meu voto no Rossi. Eu tô com o Rossi também. Eu fico bem na dúvida, mas vou fechar com o Rossi também. Menção honrosa pro Brazão, acho que a gente pode concordar, ficou em segundo lugar e o Fábio ali na terceira posição. É isso. Então, para o Zero Clubismo, o Paredão do Brasileirão 2025, o melhor goleiro, Rossi do Flamengo. Luva de ouro do campeonato. O craque. Bora então para a lateral direita, nossos três candidatos. Paulo Henrique do Vasco, Varela do Flamengo e Samuel Xavier do Fluminense. Nossa. Baita disputa, cara. Cara, de muito Os três alto nível. jogaram demais. E os três essa do Rio de temporada. Janeiro, e os três muito merecedores dessa vaga. Pô, o Paulo Henrique se tornou jogador de seleção brasileira,
O Varela, pra mim, na Jogando temporada em muito, geral, velho. não só no Brasileirão, temporada em geral, pra mim foi o melhor lateral direito na temporada no futebol brasileiro. E o Samuel Xavier, porra, ele sempre manteve uma regularidade muito grande, mas na reta final ele cresceu muito, muito além do que se era esperado. Hoje, talvez, dos três, seja o que esteja jogando mais bola. Momento, talvez. O Samuel é um cara que também ajuda, ele também faz gol, dá assistência pra caramba, aparece muito bem no ataque. Além de ser lateral, muito fã do Samuel defensivamente. Xavier. Cara, mas eu tenho, apesar de ser 3 baita laterais... Eu tenho uma opinião bem bom, formada também. Eu tenho uma opinião completamente formada. Eu tenho uma opinião muito bem Samuel é formada. bom jogador, o Varela fez uma Libertadores fantástica, inclusive na final, mas eu tendo muito, inclusive o meu voto, já vou passar meu voto aqui. Não, já vamos Meu trazer voto- os votos, já vamos trazer os Meu voto votos. é Paulo Henrique do Vasco. Muito regular e é o segundo jogador com mais assistências do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, são 8 assistências pro Paulo Henrique. Lateral direito, Paulo Henrique, 8 assistências do Campeonato Brasileiro. O Verratti e o Ryan agradecem demais. Demais. E assim, o Paulo Henrique extremamente regular, bem defensivamente, bem ofensivamente. E ele joga num time que é muito difícil ele conseguir manter esse nível de Regularidade. É um Porque time regular. O Vasco oscila, o Vasco cai de rendimento, não tem também um coletivo tão forte que nem o Varela tem, ou até mesmo que nem o Samuel Xavier tem. Pra mim, o Paulo Henrique é um dos grandes destaques desse Campeonato Brasileiro, cara. Essa é a minha opinião bem formada também, cara. Acho que vou trazer minha opinião aqui, mas eu já venho junto com o voto com você. O meu voto é o Paulo Henrique também. O Samuel começou o ano um pouco abaixo, né, até a metade do ano. A gente sabe da qualidade do Samuel Xavier, mas fez um ano abaixo do que ele mesmo pode entregar e cresceu muito nesse segundo semestre do ano. Hoje, talvez, nesse momento, esteja até jogando mais bola que o Paulo Henrique, junto ali com o Varela. Mas o Paulo Henrique, no geral, no ano, pra mim, é o cara mais regular, merecidíssimo na seleção brasileira. Pra mim, no Campeonato Brasileiro, quando o assunto é Campeonato Brasileiro, ele tem que ser o cara ali na nossa lateral. Regular, ofensivamente, fecho muito muito com o Paulo bom, Henrique, mano. muito bom ofensivamente e não deve nada defensivamente também, cara. Eu fico muito em dúvida mesmo entre o Varela também e o Paulo Henrique. Eu acho que o Paulo Henrique, ele chegou a atingir um nível mais alto, ele teve um prime maior pensando em Campeonato Brasileiro. Não adianta colocar o Varela da Libertadores na conta, porque daí tadinho do Paulo Henrique. Mas se a gente está se tratando de Campeonato Brasileiro, eu acho que o Paulo Henrique ele deu passos além. Tem essas participações ofensivas que você falou, mas teve momentos onde ele foi o melhor jogador do Vasco. Exato. E por muito, com muita distância por cima do lugar. Então eu também vou fechar com o Paulo Henrique, mas eu acho que o Varela merece uma menção rosa muito grande, porque era um jogador de muita desconfiança por muito tempo nesse elenco do Flamengo, e o que cresceu em 2025 é absurdo. Nossa, consolidou e ano que vem, a expectativa do Varela no ano que vem no Flamengo é Não, uma gente, a baita preocupação da expectativa, torcida do Flamengo era muito grande depois que o Wesley sai, pô. Exato. E o Varela tomou conta da vaga e muito bem. Eu acho que uma coisa que cai um pouco no Varela é que também nos jogos importantes do Flamengo no Campeonato Brasileiro, às vezes ele nem jogou. Tipo, no Flamengo e Palmeiras, quem jogou foi o Royal. Teve um outro jogo do Brasileirão que jogou foi o Royal. Beleza que o Varela é titular, convence muito mais, só que eu acho que também vem na cabeça a questão de... Essa rotação de Não, mas elenco. foi e tal, preservado muitas vezes pensando em jogos de Libertadores, mas também porque o Royal chegou a peso de ouro também. Ele era um cara que tinha que ser testado. Na teoria era pra ser um titular, mas comeu banco legal pro Varela. Fechando a votação então, Eu sou o Paulo Henrique. Paulo Henrique. Paulo Henrique. Então é isso, para começar a linha de defesa, o Zero Clubismo escolhe Paulo Henrique como melhor lateral direito do Brasileirão. Bora continuar na zaga então, dupla de zagueiros, vocês têm que escolher os 2 melhores de 5 indicados. Vambora. Difícil, hein? Começando com Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gustavo Gomes do Palmeiras, a dupla do Flamengo, Léo Ortiz e Léo Pereira, muito e para forte. finalizar, Thiago Silva do Fluminense. Cê é louco, Não, galera. agora descomplicou. A gente falou da lateral direita, pô, Agora já que era. isso? Eu não consigo escolher 2 caras aí. Mas eu posso passar uma opinião. Nossa, eu vou passar a opinião mais bizarra da história. Thiago Silva fora? O Thiago Silva. Pra mim tá fora. É uma loucura falar isso, né? Cara, eu acho que o eu- Thiago Silva ele Cara. transmite uma segurança absurda, mas em termos de bola jogada no Campeonato Brasileiro, desses 5, eu acho que ele é o que menos jogou também. Ele é extremamente merecido ele estar entre os indicados. Jogou muita bola mais uma vez, com 40 a 41 minutos nas costas. É absurdo. Mas ele larga atrás. Sim, eu fecho. Então, eu acho que Thiago Silva tá atrás. Vem Fabrício Bruno. Não sei se eu concordo. Em quarto lugar? Então, eu acho que vem Fabrício Bruno, Gustavo Gomes e a dupla do Flamengo. Eu acho que a dupla do Flamengo é a mais... Desses 5 é os que mais jogaram bola, cara. Eu não colocaria a dupla do Flamengo, os dois. Eu também não colocaria os dois, não. Mas sabe o que me pega? Sabe o que ferra com a minha cabeça? Porque na teoria, se você pegar a temporada, o Brasileirão no geral, Léo Ortiz, em relação ao Léo Pereira. Mas a reta final da temporada do Léo Pereira é espetacular. Cara. Exato. É espetacular. Ele virou o dono da zaga do Flamengo. Quando o Ortiz Léo machuca. começa a sofrer com as lesões, ele assume a responsa ali, pô. E ele joga muita bola, pô.
Então isso me pega um pouco. Porque assim, de momento, talvez seja o Léo Pereira. Quem Campeonato vocês no acham- geral, talvez seja o Léo Ortiz. Quem vocês acham que foi o cara que atingiu um nível maior em algum momento? O cara que teve o melhor prime desses 5 zagueiros no Campeonato Brasileiro. Eu fico entre Léo Ortiz e Fabrício Bruno. E eu fico entre o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno também. Eu acho que é o Léo Ortiz. Eu acho que a gente tem que levar em consideração a regularidade também, mas eu acho que isso já é um critério que a gente pode largar os dois na frente. Em termos de auge, os dois atingiram um nível maior. O que Agora, foi mais irregular pra mim? Léo Pereira, talvez. Então, era esse o meu ponto que, pra mim, que eu ia tirar o Léo Pereira tanto dessa disputa, porque o primeiro semestre dele já é bom. O Léo Pereira sempre foi muito bom zagueiro, é muito subestimado. É um zagueiro de primeira prateleira pro futebol brasileiro, sim. Só que ele tá, assim, um nível abaixo desses outros caras. Eu acho que o Léo Pereira, ele conseguiu entregar, Ele mas... tá muito bem. É que trazer esse debate agora, nesse momento que ele tá voando, é complicado. Então, ele Mas fez se isso você- aqui a temporada inteira e cresceu muito agora. então. Eu acho que tem outros caras que já estavam aqui em cima o resto da temporada. Não, vamos falar real, por, sei lá, 38 rodadas do Brasileirão, umas 30 ele foi o secundário da zaga. O Léo Ortiz era o melhor, ele era o secundário, ele era a dupla do Léo Ortiz, agora que ele assumiu um protagonismo bizarro. Mas é muito difícil, mas eu fecharia também, deixar o Léo Pereira um pouco fora dessa disputa com o Thiago Silva. E o Gustavo Gomes? Eu acho que assim, a questão... eu vou trazer o debate aqui. Foda, cara. O Léo Ortiz, pra mim, tá nessa zaga. Já vou trazer um primeiro cara que eu colocaria. O Léo Pereira, por conta disso que a gente falou, eu deixaria ele em segundo plano aqui. E essa outra vaga, pra mim, ou seria do Gustavo Gomes ou do Fabrício Bruno. Eu acho que o Gustavo Gomes oscilou. Ele começou mal o ano, não sendo o Gustavo Gomes que todo mundo conhece, e cresceu de uma maneira absurda e voltou ao prime dele a ser um cara destaque no Palmeiras, um xerife ali na zaga do Palmeiras. Assim como o Fabrício Bruno, que também teve alguns momentos um pouco abaixo nessa temporada e chegou num prime absurdo e foi merecidamente novamente para a seleção brasileira. Então não sei, cara. Essa segunda vaga para mim é bem complicada escolher entre esses três nomes, mas para mim o cara que tem que estar é o Léo Ortiz. Cara, se tratando de campeonato brasileiro, eu acho que também por regularidade, pelo que entregou pro time e até por importância, tanto o Gustavo Gomes quanto o Fabrício Bruno seriam escolhas justas, mas eu acho que o Fabrício Bruno larga na frente. Um pouco por isso que você falou. O Gomes, assim como o Léo Pereira, foi um cara que em certo momento da temporada cresceu muito. Então, ele teve momentos abaixo na O temporada. Fabrício né? Bruno, cara, depois do estadual e da Sul-Americana, aquele momento ruim do Cruzeiro, ele não deixou a peteca cair, pô. Ele foi um zagueiraço a temporada inteira e foi uma parada que ele também não era no Flamengo. Ele não era um zagueiro tão artilheiro como ele foi esse ano. Ele já fazia seus gols, mas esse ano ele foi um cara decisivo. Ele fez muito gol no Brasileirão, mano. Ele fez inclusive um na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro, um puta golaço. E assim, e tem outro ponto também. Eu acho que a regularidade pesa pro Fabrício Bruno. E vou até passar um ponto de vista pessoal. O Léo pode passar outro ponto de vista. A gente é corintiano, eu não sei como que ele sentiu em jogos do Palmeiras. Os jogos que o Corinthians enfrentou o Cruzeiro até o momento, a dificuldade que a gente teve para passar do Fabrício Bruno é bizarra. Ele botou o Memphis no bolso no primeiro jogo, quase 90 minutos. A atuação dele na Neoquímica Arena é algo assustador. Assustador. Então, assim, o nível que eu consegui ver do Fabrício Bruno, eu senti ele mais regular no Brasileirão e um cara mais imponente também. Apesar do Gustavo Gomes ser mais zagueiro e ser um cara também muito fora de série. Eu acho que, cara, assim, já votando, é difícil, a zaga é muito complicada. Eu acho que a rapaziada que tá em casa aí quiser opinar, qualquer voto é válido, mas eu fecho minha zaga com Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Tem A seu voto já? ex-dupla de zaga do Flamengo. Eu tô de acordo. Léo Ortiz e Fabrício Bruno, pra mim, é a dupla do Brasileirão. Justo. Meu voto... Vou colocar o Gomes aqui para dar uma moral para ele também. Vou de Léo Ortiz. Difícil. Concordo muito com o Fabrício Bruno, com o Léo Pereira também, mas vou de Gustavo Gomes. É isso então, em decisão dividida, a dupla de zaga do Brasileirão ficou Léo Ortiz do Flamengo e Fabrício Bruno do Cruzeiro. Bora fechar essa zaga então com a lateral esquerda, três indicados novamente, Kaique Bruno do Cruzeiro, Luciano Juba do Bahia e Reinaldo do Mirassol. Cara, é muito legal. A lateral esquerda é muito da hora. Olha isso, mano. Olha esses três. dor de cabeça. Cara, Isso é da hora, mano. assim, é até engraçado falar, né? O Juba jogou muita bola. O Muita, campeonato inteiro. muita bola. O campeonato inteiro. Chegou a ser um dos melhores, se tornou, né? Se colocou na prateleira de melhores laterais do futebol brasileiro. Um cara que todo mundo pediu na seleção e sim, todo mundo pediu na seleção. Não foi em algumas convocações com muitas pessoas pedindo, até que recebeu a oportunidade de ir. O Kaique Bruno, um cara que se reinventou, se a gente pode dizer assim, né? Um cara que teve bons momentos no Cruzeiro, um cara jovem ainda e nessa temporada se tornou unânime, né? Um dos melhores do país também. Só que os caras estão concorrendo com a surpresa do campeonato. Aqui, ó.
a surpresa do campeonato. Ninguém esperava o Reinaldo tão protagonista no Mirassol. Esse Ninguém é o lance, esperava né? o Mirassol tão protagonista e o Reinaldo sendo o cara do time. Cara, o lance do Reinaldo é que eu acho que a gente pode até discutir sobre nível de futebol. Eu acho que nível de futebol, o Juba talvez tenha entregado mais. O Concordo. Kaique a gente pode discutir. Só que, cara, a questão de protagonismo, o Reinaldo é assustador, pô. Um lateral esquerdo ter 13 gols e 6 assistências no campeonato é um assombro. Ele tem 19 participações em gols. Tem muito atacante por aí que não tem Cara, esses e não é nem números, só, pô. e não é nem Ele só não os tem- números, então, né? ele É o não que ele, tem é só o que ele gol de cria pênalti, de cara. jogo. É o que Então, ele cria de jogo. Posso ali, passar a né? informação? Em participações em gols, o Reinaldo tem a mesma quantidade no Campeonato Brasileiro que o Vitor Roque, pô. É bizarro. Gente, que isso? E o Vitor Roque a gente coloca entre os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, Exato. E eu lembro de muitos gols do Reinaldo de pênalti, né? Mas eu lembro de muitos gols do Reinaldo. Eu lembro de gol de falta do Reinaldo contra o Grêmio. Eu lembro de gol do Reinaldo da lateral do campo, inclusive. De elemento que ele- surpresa que ele- dentro da área. De elemento surpresa. O Reinaldo, ele fez gol de todo quanto é tipo. Ele não só foi o batedor de pênaltis, porque o Reinaldo sempre foi um cara de bastante gol por conta disso. Mas eu concordo, assim, eu acho que com a bola no pé, eu destacaria o Juba. Pra mim, o Juba com a bola no pé é o melhor lateral esquerdo desse Campeonato Brasileiro. Pra atacar, pra driblar, pra construir jogada. É impressionante também a capacidade ofensiva dele, mas não dá pra ignorar o Campeonato Se a Brasileiro campanha- espetacular que o Reinaldo faz. Se a campanha do Mirassol tivesse sido abaixo, brigado ali por rebaixamento, com o Reinaldo jogando bola, dava até pra gente colocar o Juba à frente. Mas o que o Reinaldo fez, o que ele assumiu nesse time do Mirassol no primeiro ano, já conseguir levar o Mirassol pra Libertadores, pô, não tem como, cara. Cara, a gente ele tem foi muito protagonista. A gente tem os três extremos, né? A gente tem o Kaique, um cara que em nível de intensidade, marcação, surpreendeu muito e foi um monstro. Se você falou da dificuldade de jogar contra o Fabrício Bruno esse ano, foi difícil jogar contra o Kaique Bruno também. A gente tem o Juba, que tecnicamente, pô, muito acima, foi um construtor no time do Bahia a temporada inteira. E o Reinaldo, que foi um protagonista. Né? Tem seu voto? Eu tenho meu voto claro, com todo respeito aos outros dois, eu sou Reinaldo. Eu acho, inclusive, que não dá pra gente fazer uma seleção no Campeonato Brasileiro e Sim. deixar alguém do Mirassol de fora. Exato. Não tem como. É a grande sensação do Campeonato Brasileiro. É a grande sensação, digo mais, que eu vi na minha vida no Campeonato Brasileiro. Que é o Mirassol. Surpresa. Assim. É a grande surpresa. Tipo o Leicester do Eu Brasileirão. nunca vi uma surpresa tão grande que nem o Mirassol. Tipo, pô, não vou colocar time grande aqui nessa conta. Sei lá, o Corinthians 17. De time que ninguém esperava nada, o Mirassol é a maior surpresa que eu vi no Brasileirão. Bom, E Reinaldo, lateral esquerdo. tô com o Reinaldo também. Eu tô com o Reinaldo também. Eu acho que pelo protagonismo, pelo tanto que ele foi importante pro Mirassol ter essa campanha, tira todas as participações em gol aí do Reinaldo da conta do Mirassol. O Mirassol não tá onde está, sem sombra de dúvidas. Finalizada ali a defensiva então, Reinaldo do Mirassol completa, é o melhor lateral esquerdo do Brasileirão 2025. E a gente conversou antes, vamos partir para a volância, teremos 2 volantes, é isso mesmo? Correto. Perfeito. Perfeito. E os indicados são Arthur do Grêmio, Jean Lucas do Bahia, Jorginho do Flamengo, Lucas Romero do Cruzeiro e Martinelli do Fluminense. Tá, tem gente Cara, aí que pra mim dificílimo. larga atrás. Como por exemplo, eu comentei com isso pra vocês recentemente. Que tem 2 caras que eu vi jogar esse ano que me impressionaram, tipo, no estádio, que eu não esperava. Que foi o Arthur e o Matheus Pereira. Cara, o Arthur é inacreditável com a jogada de bola que esse cara joga. Vendo craque. ele voltar pro futebol brasileiro e destruir, faz realmente você ficar com aquela pulga atrás da orelha de tentar entender como esse cara não deu certo na Europa. Mas ele chegou há pouquíssimo tempo, ele foi muito importante pro Grêmio, mas querendo ou não mudou o Grêmio de patamar, o Grêmio não tá na briga pela Libertadores, não tá num G6 da vida. Ele foi um cara importante que melhorou o time, não mudou o time de patamar em nenhum sentido, então eu não colocaria o Arthur se, ele, nessa disputa. se ele jogar essa bola no ano que vem, com Não, regularidade, Se ele tivesse jogado essa bola 38 rodadas, ele tava aqui. com certeza. Se ele tivesse jogado 30, isso, 25 isso. rodadas, ele tava. É isso. Não, Eu eu acho que concordo. o recorte curto deixa ele pra trás nessa disputa, mesmo sendo craque de bola. Concordo. O Arthur, não, apesar de ter entregado muito, é pouco tempo, cara. Pouco tempo pra avaliar, mas de fato, assim, é impressionante como que não dá pra roubar a bola do Arthur. Pô. Ele esconde a bola de uma Parece que tá forma jogando contra criança. perfeita, mas eu também já descartaria. E eu acho que o Jean Lucas também, ele larga atrás. Apesar dele ter vivido talvez o seu auge como jogador agora, chegou até a seleção brasileira, foi um cara importante, mas também eu vejo o Jean Lucas como um cara que oscila muito. Eu ainda não acho um jogador extremamente regular. Aí a gente tem Jean Lucas, a gente tem Lucas Romero, a gente tem Jorginho. Jorginho e Martinelli. Martinelli. Posso cravar? O Jorginho tem que estar. O Jorginho tem que estar. Não tem como tirar o Jorginho. O Jorginho, ele entra um pouco naquele lance do Arthur também, que chegou no meio do ano, que não jogou tantos rodadas, jogou mais que o Arthur, mas ele sim, na minha visão, Mudou o patamar do mudou o Flamengo. patamar do Mudou o meio Flamengo. de campo do Flamengo. Cara, até com todo respeito aí ao Gerson, que é um dos melhores meias que eu vi jogando futebol brasileiro,
ele jogou mais bola que o Gerson esse ano pelo Flamengo. O Gerson de 24 jogou mais bola. Mas o Gerson de 25 e o Jorginho de 25, pra mim, o Jorginho colocou esse meio de campo do Flamengo em outro nível. Eu acho uma boa disputa, eu acho difícil. São características diferentes também, mas é uma boa disputa. O Jorginho tem que estar, cara. Ele não jogou todos os jogos do Flamengo no Brasileirão. Ele se lesionou. Teve uma época que o Flamengo sentiu o ritmo também, até pela idade um pouco mais elevada do time titular. Mas ele é impressionante quando ele joga de bola. O que reflete isso, ele foi o melhor em campo contra o Ceará agora. O jogo do título do Flamengo ele foi o melhor em campo, disparadamente o melhor em campo. Ele controlou o meio de campo do Flamengo e vem sendo assim. Pra mim, o Jorginho tem que estar. Pilar do time campeão brasileiro. A outra posição... É muito difícil. É difícil. Eu descartaria também o Jean Lucas. Acho que tá baixo. Quem que destaca? O Arthur também descartaria. A gente tem Martinelli e Lucas Romero. Então, regularidade... Eu não vejo uma discrepância. Então, eu não vejo... Regularidade, eu pé, acho os Martinelli. dois. Eu Eu não- acho os dois muito regulares. Mas eu não vejo uma discrepância absurda de bola jogada do Jean Lucas pra esses caras, tá ligado? Ah, eu vejo. Eu vejo também. O Jean Lucas, cara, é que o Jean Lucas ele foi mais irregular. Aí a gente pode trazer o ponto da regularidade. Eu acho que o Martinelli e o Lucas Romero foram muito mais regulares do que o Jean Lucas nesse campeonato. Eu acho. Mas o Jean Lucas, no melhor momento dele que ele teve nesse campeonato, ele não fica muito atrás pra mim. Cara, eu acho que auge também, os dois jogaram mais bola. Eu acho que o Jean Lucas tem um fator a favor dele que os outros dois não têm, de ser um cara mais artilheiro. Eu não tenho os números certinho, mas eu acho que ele fez mais gols que os dois no Brasileirão. Fez. O que o Lucas Romero com certeza, que o Martinelli eu não sei. Eu acho que ele tem isso a favor dele, mas eu acho que em bola jogada e regularidade e alto nível, os dois conseguiram manter por muito mais tempo. Cara, a bola que o Lucas Romero joga desde o começo do ano, de fato, ser esse pitbull na frente da zaga do Cruzeiro é espetacular. Taticamente, Não, a talvez um dos função que jogadores ele mais tem importantes ali, do Cruzeiro. a função que ele tem pro meio de campo do Cruzeiro funcionar é... E o Martinelli no Fluminense é o todo campista, pô. Ele tá em todo lugar do campo, o tempo todo. Cara, o que me pega um pouco no Martinelli é que, pra mim, o nível dele cresce muito mundial pra cá. Tipo assim, no começo do mundial pra cá. Antes ele era um bom jogador, mas pra mim ele começou a poder entrar nessa briga já com metade ali do primeiro turno. Não na minha concordo, visão. cara. Eu acho que o Campeonato Brasileiro inteiro dele, desde o começo... O Campeonato Carioca eu não sei, não acompanhei muito o Martinelli no Campeonato Carioca, mas do Campeonato Brasileiro pra frente, sempre que eu vi o Martinelli jogar, tudo que eu vi muito sobre bom. ele me impressionou demais. A Não, gente ele já é bom conhecia, jogador. já gostava dele, já vinha de temporadas ok pelo Fluminense. Ano passado foi muito criticado em muitos momentos justamente por ser regular. Por isso que esse ano eu fiquei tão impressionado de ver como esse cara cresceu e de como ele, assim como o Jorginho, pra mim, toma conta do meio campo do Fluminense. Concordo. Hoje ele é tem muito bom duas de bola. companhias muito boas, que é o Hércules e o Acosta, mas pra mim o jogador do ano no Fluminense continua sendo o Martinelli. Não, é o melhor jogador do Fluminense. A dúvida fica entre os dois. Eu acho o Campeonato Brasileiro do Romero mais regular. Porque A gente vai prezar por alguma coisa de ter um primeiro e um segundo volante? Ou a gente vai escolher os o dois melhor? melhores. Não, até porque o Jorginho faz as duas, o Martinelli faz as duas. O Romero talvez que não seja tanto do segundo, né? Mas o Martinelli é mais bola no pé, o Romero pra mim é mais regular no Campeonato Brasileiro. Tem o Campeonato Brasileiro mais... Talvez até pela sua equipe, pro Cruzeiro não ter oscilado praticamente no Brasileirão, faz o campeonato um pouco mais acima da média. Pra mim é muito difícil, mas eu vou puxar a votação pra gente aqui. Jorginho, Perfeito. apesar do Martinelli ser muito craque, nesse Campeonato Brasileiro, eu fico de Lucas Romero. Eu fecho no Jorginho também, já falei, impressionante o que ele fez com esse meio campo do Flamengo. E eu vou de Matheus Martinelli. Um nível muito, muito, muito acima do que a gente via desses volantes do Fluminense nos últimos anos. Eu acho que só o André chegou a atingir um nível tão alto quanto o Martinelli nesse ano. Aí ficou a bomba pra mim, né, velho? Se decide. Tira o Jorginho, coloca o Lucas Romero e o Martinelli. Eu vou de Arthur e Jean Lucas. Cara, ficou a bomba pra mim. Eu acho o Lucas Romero mais regular, eu acho que o Campeonato Brasileiro é mais, talvez, na conta dele. Mas eu acho legal a gente ter um representante do Flu também, eu vou colocar Jorginho e Martinelli. Porque o Martinelli joga muito futebol, eu acho que é mais talentoso. E pra gente diversificar aí também, dar uma menção, porque o Flu merece, pelo O Campeonato Fluminense Brasileiro, merece ter cresceu muito agora nessa merece reta. um representante nessa lista. Fecho com Martinelli e Jorginho. Em mais uma votação dividida, temos os dois volantes do campeonato, segundo o Zero Clubismo, Jorginho e Martinelli. Bora para os meio-campistas novamente, temos 2 escolhas e 5 indicados. Os indicados são Alan Patrick do Inter, Andrés Pereira do Palmeiras, Arrascaeta do Flamengo, Matheus Pereira do Cruzeiro e Felipe Coutinho do Vasco. Pô, com todo respeito, Aqui eu é acho poupa poupa tempo. É que assim, Não dá pra discutir. não, muito tem, tranquilo. não tem muita discussão porque tem dois caras que são dois- talvez estão nos top 3 melhores jogadores do campeonato. São dois dos melhores do campeonato, sem sombra de Apesar do dúvidas. Coutinho ter sido muito importante e ter conseguido nessa temporada de fato, Finalmente. jogar e ser protagonista no time do Vasco, Jogou bola.
não tem como colocar ele para ser meio de campo do nosso time. O Andreas Pereira chegou agora também, um cara com um recorte um pouco mais curto que os outros caras. Chegou jogando muita bola no Palmeiras, mas Decaiu. não tem como colocar ele. Né? Até porque ele sofreu muito com a lesão do Lucas Evangelista, teve que ser recuado para jogar de volante e faz aí alguns jogos que, por conta disso, ele não conseguiu apresentar o mesmo futebol que ele apresentou nas primeiras 5, 6 partidas que ele estava jogando de fato de meia. E bizarro isso, né? Como ele joga muito melhor avançado do que como segundo volante. Ele é um bom segundo volante, mas como meio avançado ele é craque. Exato. Ele joga E muito. outra, o Abel também começou a abdicar do meio de campo, né? Exato. Então, o Bruno Fux, às vezes, de primeiro ou de terceiro zagueiro. Muitos jogos, ele vai estar na análise, não lembro de quem recentemente, mostrando como o Andreas, ele praticamente foi o primeiro volante do Palmeiras em muitos jogos. Exato. Foi o único volante do Palmeiras, Exato. não só o primeiro, né? Então, pra mim, cai no conceito. E além legal. desses aí que você falou, a gente tem também o Alan Patrick na conta, que, pô, é um Inter melancólico no ano de 2025, onde ele tem números, mas de fato na reta final, principalmente no segundo turno, faltou muito E futebol. quando a gente fala de Prime Alan Patrick e do que ele pode entregar, apesar dele ter números e de ser o principal jogador do Inter, ele pode entregar mais do que ele está entregando Lógico, nessa pode. temporada. E está muito atrás do Matheus Pereira e do Arrascaeta, que são os meus votos para o nosso meio de campo. A gente tá até dando uma enrolada aqui, É. rapaziada. Pra mim é unanimidade, poupa-tempo, Arrascaeta e Matheus Pereira. Não Dois tem melhores dúvida. jogadores do campeonato. Bugre pode puxar pro próximo, é Arrascaeta e Matheus Pereira. Em uma das decisões mais fáceis do Zero Clubismo, o meio-campo é formado por Arrascaeta do Flamengo e Matheus Pereira do Cruzeiro. E para finalizar a seleção do campeonato, temos atacantes, 5 indicados e 2 vagas para vocês. Os indicados são Flaco Lopes do Palmeiras, Caio Jorge do Cruzeiro, Rayan do Vasco, Pedro do Flamengo e Vitor Roque também do Palmeiras. Boas opções, hein? A gente pode concordar que tem uma que é fácil. Tem o artilheiro do campeonato, não pode estar de fora. o pode. artilheiro e um dos grandes assistentes do campeonato também. Tem 8, pô. Além de 21 Não. gols. Um dos jogadores mais decisivos, tá? E- Cravou contra Palmeiras, cravou contra Flamengo. Todo mundo brigando lá pra cima, jogo grande em casa, KJ tava cravando. Nem só números, né? É um atacante móvel, é um atacante que faz o time do Cruzeiro funcionar, pô. Naquele Santos de 2020, ele já era um cara que fazia uma função ali de sair da área, de ter qualidade de passe, de potencializar outros jogadores, e ele faz isso muito bem no Cruzeiro também, pô. Mas jogou não bem tem mais. cara. Jogava mais de costas também É. quando jogava pelo Santos. Agora, com o Cruzeiro, ele sendo o cara da velocidade, das costas da marcação, pô, potencializa demais o jogo dele, pô. E ele tá endiabrado, assim, não é só uma coisa de o centroavante fazendo gol. Você pega os gols que ele fez, por exemplo, contra o Flamengo, mano, ele pegou a bola no meio de campo, passou por 2, 3 caras e fuzilou o gol. Ele tá fazendo tudo O cara sozinho, tá na com base da confiança. força, da velocidade, da correria. Uma vaga Não é tem fácil. como tá fora. Agora o resto, eu já vou falar pra vocês. Pra mim, apesar de todo o talento, e pra mim ser o cara tecnicamente mais bem dotado desses caras, pra mim o Pedro tá fora da disputa. Muito, não pela regularidade do que ele tá em campo, porque sempre que ele tá em campo ele joga muito, mas regularidade de estar em campo. O Pedro, ele tem Não. acho que 20 ou 21 Se jogos a gente no for Campeonato falar, se a gente for falar de qualidade técnica, de todos esses que estão na briga, os 5, o Pedro é o melhor. Melhor. disparado. É o mais disparado. completo. Sim. É o que mais pode entregar. Mas falta ele estar em campo. É um cara que ainda, pô, sofre muito com lesão. Teve vários jogos também que, E que quando ele foi voltou preterido pelo Plata, ele não tava Exato. se dedicando no treino. Teve toda aquela briga com o Felipe Luiz. Tá ligado? Pra mim já larga atrás. Ele decidiu contra o Palmeiras naquele jogaço, mas concordo. Falta minutagem em campo. E tirando, ó, vocês concordam de tirar o Pedro então? Concordo. Sim. E aí eu acho que a gente tem uma decisão meio lógica aqui. Tem 2 do Palmeiras, Vitor Roque e Flaco Lopes. Flaco tá atrás. Eu também concordo. Se Eu fosse acho que pra teve excluir um, momentos do eu campeonato excluo que o Flaco Flaco esteve Lopes. na frente, que era, pô, tem jogos aí que apesar daquele hat-trick que o Vitor Roque faz contra o Internacional, que o Flaco joga de bola é assustador, pô. Jogou muito. Mas em regularidade no Campeonato Brasileiro, se a gente fosse colocar o Campeonato Paulista, talvez em regularidade o Flaco Lopes ganhasse, mas considerando só o Campeonato Brasileiro, o Vitor Roque larga na frente. Então já tira o Flaco Lopes da disputa também. O Flaco Lopes termina mal o Campeonato Brasileiro. Não mal, mas termina um pouco em baixa. Embaixo. O Vitor Roque não sinto isso. Nessa fase ruim do Palmeiras, nesse mês decisivo na reta final do campeonato, o Flaco Lopes caiu demais e o Vitor Roque, dentro do time do Palmeiras, foi um dos únicos caras que conseguiu manter o alto nível jogando bola. Então, falando de regularidade, momento decisivo, momento que foi preciso o cara estar bem fisicamente, jogando bem, o Vitor Roque seguiu jogando bem, o Flaco Lopes não. Cara, mas assim, ó, a gente tá debatendo. A conclusão que a gente fica, KJ é um time titular e a tem segunda vaga... Rayan e Vitor Roque. Rayan e Vitor Roque. E já passando minha opinião, o Rayan é muito talentoso, é um tanque, vem jogando muita bola nesse Vasco, mas pra mim o Campeonato Brasileiro é do Vitor Roque. Acho mais pronto, tem mais gols no campeonato, não tem? Tem 2 a mais. 2 a mais, é 16 a 14, né? Ele foi o protagonista de um time que brigou pelo título, decidiu muitos jogos importantes. E eu acho que ele até foi mais jogador em alguns momentos, em relação a incomodar a zaga, criar chance. Por mais que o Rayan seja muito bom,
eu coloco o Vitor Roque aí num passo à frente. Pra mim, o Vitor Roque tem que estar nessa seleção. Já dando meu voto, Caio Jorge e Vitor Roque. Eu acho que, mano, o Ryan talvez tenha até a ver com o time que ele joga. Um joga no Vasco, outro joga no Palmeiras, um time é muito mais estruturado. Um time teve um técnico só a temporada inteira, uma forma de jogar. Eu acho que o Ryan ele teve mais jogos estando... Não muitos. É raro também isso acontecer, porque o Ryan jogou muito esse ano. Mas teve alguns jogos que o Ryan ficou sim um pouco desaparecido no time do Vasco. É difícil você ver isso acontecer com o Vitor Roque. Foi naquele começo dele, depois que ele engrenou, ele conseguiu ser protagonista no Palmeiras em São quase todos os pouquíssimos jogos que isso acontece, mas ainda acontece de vez em quando do Ryan dar uma sumida do jogo, dele não conseguir participar tanto. O Vitor Roque é difícil, até pela forma que o Palmeiras joga muito na pressão o tempo todo, bola longa, o Flaco Lopes ganhando bola pro Vitor Roque. Eu acho que isso também faz com que o Ryan largue um pouco atrás. Mas, cara, não acharia loucura, absolutamente nada, alguém votar no Ryan aqui no lugar do Vitor Roque. Mas Cara, eu voto de Vitor Roque E também. fora que eu acho o Vitor Roque muito decisivo nesse Brasileirão. Não que o Ryan não tenha sido, mas, pô, o Vitor Roque cravou 2 vezes contra o Santos, cravou contra o São Paulo, cravou contra o Corinthians, cravou contra o Flamengo. Pô, todos os jogos grandes, praticamente, o Vitor Roque cravou, Fez gol contra o Vasco também, o próprio Vasco do Ryan. Tô com vocês, então. Vamos fechar de Caio Jorge e Vitor Roque. Finalizada a seleção do Zero Clubismo pro Brasileirão de 25 com a dupla de ataque Vitor Roque e Caio Jorge. Gostei da nossa seleção, rapaziada. Ficou boa. Ficou legal, vocês estão vendo aí na tela agora. Começamos Recapitulando. Recapitulando. Rossi, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Reinaldo. Fechamos uma linha de zaga bacana. Perfeito. Aí meio campo com Jorginho, Martinelli, Matheus Pereira e Arrascaeta, Qualidade. Caio Jorge e Vitor Roque. Baita Seleção time. zaça. Cara, eu acho justo as pessoas discordarem em algumas posições, mas não pode ninguém virar e falar que a gente montou uma má seleção. De fato, a gente tá ali, pô... Dá pra trocar uma nome peça ou ou outra, tipo, com razão. Alguém vai vir com um argumento que pode pesar de fato, mas eram algumas disputas muito equilibradas ali, cara. Sim. Então acho que a gente montou uma seleção, não priorizamos por ter um cara ali, primeiro volante fixo, colocamos de fato quem pode jogar e quem fez o melhor campeonato pra gente ali. Gostei da seleção. Ficou boa. Então vamos descobrir quem treinaria essa seleção com o melhor técnico do Brasil em 2025. 3 indicados: Felipe Luiz do Flamengo, Rafael Guanais do Mirassol e Leonardo Jardim do Cruzeiro. Vamos poupar? Eu queria cometer o crime. Não pode comentar aqui. Não, qual seria seu crime? Eu sou o Rafael Guanais. Não, isso pra mim não é o crime. Pra mim Não, tem que ser ele. poupa tempo. Poupa tempo pra ele. Poupa pô. tempo, Rafael Ah, não, Guanais, vocês tá poderiam louco? falar pro Felipe Luiz. Não, que foi Claro que campeão. não, Cara, porra, tá louco. O Felipe Luiz... Não, é que assim, o lógico, você fala assim, pô, qual que é o lógico? É o Felipe Luiz. campeão que é o que- técnico campeão. Pô, desculpa, nesse fez campeonato, história. pra Mas mim, a lógica é o Mirassol. E desculpa, é o time com a menor folha salarial do campeonato, é o time com menos condições financeiras, é a primeira participação deles na história da primeira divisão. E assim, Cara, Não, pra sim, mim é eu muito concordo, mas fácil tipo, essa escolha. você pega, tipo, só pra complementar, Léo, você pega, sei lá, eu não sei como que vai ser, mas tipo, ESPN, CBF, as premiações, a lógica é que o prêmio seja pro Felipe Luiz. Não Acho que acho, mano. Esse não vai ano, ser. Não, Eu não sim, acho. não, assim, Eles sempre dão pro campeão, normalmente. seguindo, Eu não acho que vai seguindo acontecer esse ano. o Esse ano histórico. específico, eu acho que não vai Eu acontecer. acho que Se vai. fosse seguindo o histórico, beleza. Acho Tipo, que o Rafael Guanais ninguém é um assistiu o azarão. campeonato, só viu a tabela, o mais provável seria que isso acontecesse. Não, mas pô, eu acho seguindo, muito seguindo o difícil. histórico de como funciona geralmente essas premiações, geralmente vai pro campeão mesmo tendo um técnico de destaque É. ali. Sim. Eu acho que assim, o Felipe Luiz tem mais material humano, Porra. muito mais material humano, mais. e o Flamengo conseguiu, em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, apresentar muito menos do que poderia, mesmo sendo campeão. Se destacou, mas o Flamengo sofreu alguns jogos que não precisava sofrer contra times inferiores. E o Mirassol, com muito menos material humano, em jogos gigantescos, jogou uma bola absurda, pô. Cara, pra mim, assim, não é nem demérito do Felipe Luiz. O Felipe Luiz faz um trabalho extraordinário no Flamengo. É óbvio. Mas o que o Rafael Guanais faz no Mirassol é modo carreira. É beirar o impossível. A gente só tá falando dos É dois, mas loucura também é o que ele muito faz. louvável que o Léo Jardim Não, fez. O montou Léo uma Jardim máquina no fez, Cruzeiro. porra, fez um Trabalhaço. timaço do Cruzeiro. Quanto tempo a gente não viu um Cruzeiro de fato tão protagonista assim? Um Cruzeiro que foi muito mal na virada do ano, que começou com o Fernando Diniz, que foi mal no campeonato estadual também, caindo para o América Mineiro, e que foi horroroso na Sul-Americana. Sim. E ele transformou esse time da água do vinho em um time que não saiu do G4 do Campeonato Brasileiro inteiro. Mas a gente tá falando de um Mirassol também que fez praticamente a mesma coisa. Não, pra mim tem que Não ser saiu do top 6 o campeonato inteiro e com tudo isso que eu já falei. O estreante da Série A, o Patinho Feio, o time que todo mundo falava que ia ser lanterna, brigar pelo rebaixamento. E caralho, mano, os caras foram gigantes no campeonato todo. É o time com menor investimento. O Felipe Luiz foi um baita treinador e campeão com méritos desse time do Flamengo. O Cruzeiro, infelizmente, ficou um pouco atrás nessa briga do título, mas pela bola que jogou, poderia estar disputando até a última rodada agora também no Campeonato Brasileiro. E o Mirassol é o modo carreira, é o que você falou, cara. Tem que ser o Rafael Guanais. O que ele fez com esse time, ninguém esperava. E sabe o que tem que ser ele também? É. A gente tá gravando isso aqui na quinta-feira, 3 dias antes da última rodada do Brasileirão. Que é Mirassol e Flamengo. O Mirassol vai vencer o Flamengo dentro de casa.
Provavelmente vai, porque o Flamengo vai com o sub-20, né? Mas, mas também a questão do Rafael Guanais, se for até analisar, eu vi esse dado muito interessante. O Sport, ele tem mais investimento do que o Mirassol. Mais torcida. Já disputou muito mais vezes a Série A. E tem jogadores no plantel. Se você olha, vamos aqui, rapaziada, não pelo calor do momento. Antes do Campeonato Brasileiro, se olha qual elenco é melhor, todo mundo falaria do Sport. Todo mundo, sem pestanejar. E o Mirassol, Libertadores direto, o Sport, uma das piores Até campanhas da história. porque, antes do Campeonato Brasileiro, o Mirassol não vinha fazendo uma boa campanha em 2025. A gente lembrou aqui outro dia. No Campeonato Paulista, nos 12 jogos da fase inicial, o Mirassol ganhou 5, empatou 1 e perdeu 6. Inclusive perdeu os últimos 5 jogos da fase classificatória. E foi eliminado pro Corinthians, o Corinthians com o pé nas costas. A gente falou disso, a gente tá impressionado, até falando que foi fácil. Foi muito fácil. E o Mirassol, além disso, só teve o Campeonato Brasileiro. Então teve até uma virada de chave que foi inacreditável. Eu sou o Rafael Guanais. Puxa seu voto? Rafael Guanais também. Rafael Guanais. Então é isso, Rafael Guanais do Mirassol comanda a nossa seleção do Campeonato Brasileiro de 2025. Bora então para a penúltima premiação da noite, a revelação do campeonato. 3 indicados: Alain do Palmeiras, Montoro do Botafogo e Rayan do Vasco. Vamos puxar aqui. Montoro, apesar de craque da bola, tá atrás. Tá atrás até porque sofreu com lesão esse ano, tá voltando agora na reta final. Exato. Larga atrás. O Alain surpreendeu muito, conseguiu talvez terminar o ano sendo o melhor jogador do Palmeiras, junto com o Vitor Roque, Carlos Miguel ali talvez. Mas também é um cara que subiu agora na reta final, começou a ter mais oportunidade. Ele conseguiu se tornar titular do time do Palmeiras agora na reta final. Perfeito. Conseguiu caçar a vaga dele agora na reta final. Tinha o Rayan não. espaço muito antes, porque quando entrava do banco já ia foi muito um bem. cara, pô, e fez funções, nesse time, fez funções jogando de camisa 8, jogou de camisa 5, jogou de ponta, jogou de meio. O Abel Ferreira testou ele em todas as posições. Ele se encontrou, é titular incontestável desse time, mas tá contra o Rayan, que é o craque desse time do Vasco e jogou bola o campeonato inteiro, cara. Então pra mim não tem muita comparação. O Rayan ele brigou, a gente tá falando aqui até agora, o Rayan brigou seriamente para estar na seleção do Campeonato Brasileiro. Ele tem que ser na Coisa que revelação. os outros nem passaram perto de ser cogitados. O Rayan faz um Campeonato Brasileiro espetacular. Ele faz com que a torcida do Vasco realmente tenha esperança de momentos melhores, até de uma Copa do Brasil, porque o ano dele, mesmo com o Coutinho no time, mesmo com o Léo Jardim, consegue ser protagonista, com o Nuno, o protagonista do Vasco é o Rayan. E ele joga muita bola, vem jogando muita bola nesse Brasileirão. Pra mim é a revelação do ano. Se a gente ficou um pouco de dó de tirar ele da seleção do campeonato pra colocar o Vitor Agora a gente Roque, dá essa premiação pra ele. A gente dá uma premiação merecidíssima pro Rayan, revelação do campeonato. Rayan. Perfeito, então, o Rayan do Vasco, a revelação do Campeonato Brasileiro. E vamos finalizar com chave de ouro. Qual é o bola de ouro do Brasileirão 2025, o craque do campeonato? 3 indicados: Arrascaeta do Flamengo, Matheus Pereira do Cruzeiro e Caio Jorge também do Cruzeiro. Bananada, né, galera? Muitos craques, mas, cara, acho que nos últimos anos do Campeonato Brasileiro, eu acho que essa é mais desequilibrada, por muito mérito do Arrascaeta, cara. Cara, é muito desequilibrado. Assim, pra mim, o Matheus Pereira, cracaço de bola, pra mim, foi o segundo melhor jogador do campeonato, mas a distância dele pro Arrascaeta é um assombro, pô. O Arrascaeta, se a gente for... A gente comentou disso hoje também, que o Arrascaeta, ele tem 18 gols no campeonato, 14 assistências, ele tem o tal do duplo-duplo no Brasileirão desde o primeiro semestre, tá ligado? Muita bola. E que, se a gente quiser colocar na conta também, ele ainda sofreu 3 pênaltis. Se a gente for somar tudo, ele tem, se eu não me engano, 35 participações em gols em 33 jogos, pô. Quando que a gente viu uma parada dessa no campeonato? Mesmo se a gente for tirar os pênaltis, são 32 em 33. Um meia, camisa 10, o cara não é atacante. E quando a gente fala de melhores jogadores que passaram no século no futebol brasileiro, a gente sempre falava do Arrascaeta de 2019, desse time do Flamengo de 2019. O Arrascaeta de hoje conseguiu ultrapassar o prime dele, cara. É o melhor ano da carreira do talvez melhor gringo Exato. do futebol brasileiro no século. Ele tem ganho essa Talvez o bola melhor de gringo ouro. na história do futebol brasileiro, pra Talvez ser o bem melhor sincero. pra ser Pelo bem que ele tá, pelas conquistas, pela bola que esse cara joga ano após ano, é impressionante. O tal do auge do Arrascaeta, cara, é de 2016 a 2025. É muito tempo jogando muito. Não tem uma temporada ruim do Arrascaeta. E assim, eu também acho uma discrepância bizarra pros de trás. Eu acho que a gente pode até fazer a brincadeira de colocar em ordem aqui de todo mundo, só para não ficar sem graça, porque obviamente o Arrascaeta é o bola de ouro do Campeonato Brasileiro, um dos melhores desempenhos individuais no Campeonato Brasileiro da era dos pontos corridos, na minha visão. Surreal que ele fez esse ano, dominou, botou o Campeonato Brasileiro no bolso. A minha ficaria Arrascaeta, bola de ouro disparado, e eu colocaria Caio Jorge e Matheus Pereira nessa ordem. Concordo. Eu acho que o Arrascaeta é disparado, Caio Jorge é o segundo, e a terceira prateleira, ela fica bem equilibrada até com caras que nem entraram nessa indicação,
Então é Arrascaeta, Caio Jorge e Matheus Pereira. Pra mim, o Matheus Pereira seria o segundo lugar. Eu acho que o Caio Jorge é o homem-gol, é o cara que bota a bola pra dentro da rede, tem uma explosão muito grande, mas quem faz esse time funcionar é o Matheus Pereira. Que nem eu falei, os caras que me impressionaram de eu ver jogar ao vivo, é só o Arthur e o Matheus Pereira que eu consegui ver esse ano, e o Matheus Pereira é muito bizarro. Se o Arthur parece estar jogando contra criança, o Matheus Pereira parece estar jogando contra ninguém. É muita facilidade para jogar bola. Finalizar então nossa premiação no Campeonato Brasileiro de 2025 com o Arrascaeta sendo bola de ouro. Algumas considerações finais? Eu acho Por favor, deixa o like. E hype o no vídeo, canal, hype o o vídeo. E cara, Antes de comenta tudo aí é a isso. opinião de vocês, né? A nossa seleção do campeonato a gente fez aqui em conjunto do que a gente acha que seria possível, mas vocês viram que a gente descortou em várias coisas também. Então deixa aí embaixo pra gente saber a opinião de vocês. E principalmente agora, pra essa reta final, o torcedor do Cruzeiro, quem jogou mais? O Matheus Pereira ou o Caio Jorge? Porque a gente realmente ficou nessa dúvida aqui É boa e discussão. é bem equilibrado. Mas eu acho que no geral, cara, o geral ficou justo, uma boa seleção. Não sei se as pessoas vão reclamar, mas eu acho que a gente fez um bom trabalho aqui. Jornalistas que fizeram um bom trabalho. Os especialistas, segundo o Bugre. Contrata a gente, Bola de Prata, ESPN.